Amém, glória a Deus. Muito bom estar aqui, compartilhando a palavra de Deus, que eu amo. E esse louvor realmente tocou no meu coração, como sempre. Amo a presença de Deus e eu sei que Ele é real. Ele é real na minha vida e Ele é real na tua vida, que está aí ouvindo agora. Que Ele possa falar com você e tocar o teu coração agora. Abra a tua Bíblia no Salmo 107 e você vai deixar a Bíblia aberta aí. Salmo 107. A gente vai falar sobre o remédio certo para a angústia. E no capítulo 107, versículo 6, diz assim: Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Quando eu pensei nessa questão do remédio, o remédio certo na hora certa. Eu tenho um filho de 7 anos, que se chama Zaf, e quando ele era bebezinho, ele custou um pouquinho para engatinhar, e ele precisava tomar um remédio para refluxo. Era um vidrinho. E eu estava no canto da sala, e eu estava sentada no chão com um vidrinho de remédio e peguei a bula para ler. Sempre leio todas as bulas. Enquanto eu peguei a bula, ele, que quase não engatinhava, foi para o outro lado da sala e estava tomando o remédio todo. E isso, com certeza, me deu um susto, mas não resolveu o problema dele, de refluxo, porque não era a dose certa. Não era a dose certa do remédio para o problema dele. Mas Deus tem a dose certa para a nossa vida. Ele tem o remédio certo. Ele é o médico certo, na hora certa, para o nosso problema. E aqui nesse Salmo 107, quando o Senhor me mostrou esse Salmo, e a palavra de Deus é incrível, porque quando a gente começa a ler, as coisas saltam e as letras elas se transformam em mensagens e Deus vai falando ao nosso coração. E quando eu estava olhando esse salmo, eu vi que existem 4 tipos de problemas, de tribulações que ele vem contando. Tudo indica que esse salmo trata da gratidão pela libertação de Deus após o cativeiro babilônico. A gente não vai se atentar agora para a história do salmo, mas a gente vai aplicar esse salmo na nossa vida, porque com tanta angústia, tanta aflição que a gente tem visto nessa época, a gente precisa nos agarrar em alguma coisa sólida, em alguma coisa real. E Jesus Cristo é real. Jesus Cristo é a coisa sólida. Ele é o remédio certo para a nossa vida. Então, vamos lá. 4 tipos, nos versos 4 e 5. Salmo 107, versículos 4 e 5. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudessem morar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Eu não sei se você já passou por essa sensação de desfalecimento da alma, se você já passou por essa circunstância que o Salmo vem tratando. Mas ele fala de pessoas sem rumo no deserto. Você imagina você caminhar num deserto e não saber para onde vai, e tá desesperado, angustiado, sem rumo, faminto, sedento, a alma desfalecida, porque já não tem esperança. Eles estavam sem rumo, passando necessidade física. A situação era tão difícil que a alma desfalecia. Era um povo desorientado e perdido. Como hoje a gente vê. Se você olha para o lado, você vê tanta gente desorientada, tanta gente perdida. Essa pandemia, a situação econômica, é falta de comida, é falta de
de esperança, é falta de fé, é falta de um alento, é como estar num deserto perdido. E isso tem deixado as pessoas desabaladas, desestruturadas. As incertezas têm deixado essas pessoas sem rumo e errantes. A alma desfalece, é tanta depressão, suicídio, e as notícias ruins, elas vêm em cascata, todo dia. Se você liga a televisão, todo dia tem uma notícia ruim. No grupo de WhatsApp, todo dia tem alguém morrendo, todo dia alguém pedindo oração, todo dia alguém dizendo, eu não estou mais aguentando. Todo dia, todo dia. E a gente vai acumulando desesperança, acumulando tristeza. Eu não sei como está o teu coração, mas se você se sente assim, errante, perdido no deserto, se o teu coração tem sido um deserto, saiba que Jesus é o caminho. Ele é o caminho, Ele abre o caminho. Quando a água escorre num deserto, ou num campo, ela vai fazendo uma rota. Vocês já viram isso? Então ela faz um caminho. E pode ficar um tempo sem chover. Mas depois, quando chove de novo, o caminho foi aberto. E a água pode correr livremente. Jesus é o caminho que dá a direção correta. Ele, se você está faminto, Ele é o pão da vida. Se você está sedento, Ele é a água da vida. E Ele é o descanso para a tua alma. Jesus é o nosso descanso. E eles estavam passando por isso, como muita gente hoje está passando por isso. Talvez você que está me assistindo esteja passando por isso. Talvez agora você esteja chorando e precisando de uma resposta. Precisando que o Senhor fale desesperadamente. Senhor, eu estou aqui sozinho, perdido. Talvez você esteja. E aconteceu uma coisa aqui com esse povo. E isso vai acontecer com você também. Se você está se sentindo assim agora, existe um então. Aconteceu alguma coisa, estava tudo muito, muito ruim. Mas então, no verso 6, na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que pudessem morar. Se você tem uma tristeza, se você está se sentindo perdido, se você está se sentindo sozinho, se você está amargurado, se você não tem esperança, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É através dele que a tua vida vai mudar. Então, olha para cima. O salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Então, se não tem esperança para o que você vê, se não tem esperança para o futuro, se existe uma dor grande, se você está sem emprego, se a tua alma está abatida, olha para o alto, olha para Ele. Porque Ele tem uma história diferente para você. Ele tem uma história diferente para todos aqueles que se achegam a Ele. Ele tem uma história diferente porque Ele não fez o ser humano para passar tristeza e derrota atrás de derrota. Ele nos fez por um propósito para que a gente possa viver com Ele. A Bíblia diz que nós somos o povo mais feliz da terra. As tristezas vêm, as angústias vêm, as mortes vêm, o desemprego vem. Mas com Ele nós somos muito, muito, muito mais do que vencedores. Então agora para e coloca uma vírgula nisso aí. Ou um ponto final. Olha para Ele e lembra disso. Então, o que você vai fazer na sua angústia? Você tem uma escolha.
Deus nos deu uma coisa maravilhosa que é o livre-arbítrio. A gente pode escolher viver do jeito que vive todo dia, ou a gente pode escolher ser diferente, ter uma vida diferente. E hoje você pode fazer essa escolha. Falar, não, chega. Chega de viver assim. Chega. Eu estou apresentando a Ti, Senhor. Eu estou olhando para Ti, Senhor. E estou apresentando a minha causa. Então eu vou te clamar. E a minha história vai mudar. E a gente vê também o segundo aspecto aqui. O primeiro foi esse. Eles estavam errantes, famintos, sedentos, a alma desfalecida. Estavam passando pelo deserto. Mas também tem um outro aqui no versículo 10 a 12. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo. De modo que lhes abateu o coração com trabalhos. Esses caíram e não houve quem os socorresse. Então aqui a gente vê um outro grupo. O grupo dos que conheciam a palavra de Deus e se rebelaram contra ela. Conscientemente, eles desprezaram o conselho do Altíssimo. A Bíblia fala, eu tenho posto diante de você, Deuteronômio 28, o bem e o mal. Escolhe o bem. Escolhe o bem, porque eu sou teu pai, eu te criei. E eu sei que o bem vai ser melhor para você. Em todo tempo na nossa vida a gente faz escolhas. E aqui eles desprezaram o conselho do Altíssimo, eles escolheram não ficar por perto. Eles se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e acorrentados com correntes de ferro. Existe só uma coisa que é a mais importante nessa vida. Você pode correr atrás de um emprego, ou um casamento dos sonhos, ou buscar ter uma saúde boa, se exercitar, se alimentar. Você pode buscar muitas coisas. Mas só tem uma que é essencial, que é realmente importante. É conhecer o seu propósito. É ter Cristo na sua vida. Viver com Deus é a coisa mais importante. O ser humano se distrai com outras coisas. Mas só essa é essencial. Só essa te mostra que você é amado, que você é precioso e que você não está aqui à toa. Você não é um acaso do destino. Você não é um erro. Você foi alguém pensado, alguém amado, alguém que Deus projetou, uma obra-prima. A Bíblia fala lá no começo da criação que Deus fez o homem e falou, nossa, muito bom. Então nós somos a alegria de Deus. Nós somos os amigos de Deus. Ele nos fez para andar perto. E às vezes a gente não quer. A gente se separa disso. Mesmo conhecendo, a gente decide não ficar perto. Nós carecemos do Pai, nós precisamos dele. O orgulho e a autossuficiência nos separam de Deus. A gente vai se envolvendo com os trabalhos, com as coisas desse mundo, e com os afazeres, e com a rotina louca, e com os problemas, e com as más notícias. E a gente vai se perdendo pelo caminho. E a gente vai deixando por aí quem a gente realmente é. E esquecendo o que realmente importa, que é a vida com Deus. Que é conhecer o propósito dele para as nossas vidas. E viver inteiramente uma vida em abundância, como a palavra de Deus diz. As distrações são os trabalhos que lhes abate o coração.
essas outras coisas, essas coisas diferentes que vão tomando o lugar de Deus devagarinho, sem que a gente consiga perceber. A pessoa mais miserável é aquela que não conhece o Criador e não reconhece suas obras. Estar sem Deus é andar nas trevas e nas sombras da morte. Você pode estar passando pela pior dificuldade da tua vida agora. Você pode estar com depressão e você pode estar sentindo aquela angústia do inferno. Você pode estar no fundo do poço. E você pode ter perdido um parente. E você pode estar vivendo uma situação muito difícil. Às vezes em casa, às vezes no trabalho, às vezes de autoestima, às vezes de não se achar tão importante, tão legal. Mas a pior sensação que o homem pode ter é aquela da ausência de luz, é a ausência do Pai. Isso é andar no vale da sombra da morte. Estar longe da presença do Criador. Estar longe do propósito dele. E tanta gente está andando assim, sem perceber. Tão cega. Tão sem Deus no mundo. E precisa acordar para isso. Se você tem andado assim, perdido, sem Deus, sem reconhecer a presença dele, sem ver que ele é o Criador de todas as coisas, e a tua vida sendo consumida pelos anos e pelos dias e por enfado, agora pare e olhe para ele. Fala, Senhor, não existe nada nesse mundo que eu possa ter, que eu possa querer. Não existe beleza maior, não existe bem, não existe saúde, nada, nada, nada que se compare a você conhecer o amor de Deus. Você pode reparar, às vezes você conhece alguém que tem tanta coisa e não é feliz. Mas, ao mesmo tempo, você pode conhecer alguém simples, um crente, um cristão, e você olha, meu Deus, que situação difícil, como essa pessoa sofre. E a pessoa tem diabetes, e a pessoa está sozinha, e a pessoa toma remédio para várias coisas, e a pessoa foi abandonada. Mas ela tem uma coisa que dinheiro no mundo não paga. Nenhum dinheiro no mundo. Ela tem Cristo. E você consegue ver nela a luz de Deus. Eu conheci aqui na igreja uma senhorinha que era assim, simples, e ela ganhava um salário, e com isso o dinheiro dela se multiplicava, e ela tinha uma abundância de vida, de alegria, era uma pessoa tão cheia da presença de Deus. Não importa o que a gente seja nessa terra, quem a gente seja, se a gente não estiver perto dele, não serviu para nada. Não serviu para nada. Tudo que você fez, tudo que você construiu, se não é com ele, com o Criador que te conhece, te ama e quer que você volte para ele todos os dias. Se não for assim, não tem sentido. Aí, qual é a resposta? O que eles fizeram? O que esse povo fez quando estava se sentindo assim, sozinho, desfalecido sem Deus? Verso 13. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Então, a vírgula. Olha, isso vai mudar. Essa situação vai mudar. Eu preciso me mexer, eu preciso me mover, eu preciso fazer alguma coisa. Se eu estou na treva, eu vou me mexer e Deus vai mover. E a luz vai aparecer. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. E Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte. E quebrou as correntes que os prendiam. Todas as amarras da alma, todas as dores, as angústias. Deus é capaz de mudar a tua história. Deus é capaz de escrever uma nova história. O que você precisa é se levantar.
Falar, Senhor, eu quero mudar. Eu quero, então agora, hoje é o dia do então, as coisas vão mudar. Era assim, estava sendo assim, eu estava caminhando para o abismo e eu não estava te vendo, e eu não estava enxergando que o Senhor é o meu Deus, é o único Criador. O Senhor é o dono de toda a ciência, de toda a sabedoria. E não existe bem maior no mundo do que te conhecer. A tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, tudo nessa vida que tem nos prendido, todos os trabalhos que a gente tem ficado enrolados neles, que nós temos nos enrolado, que nós temos nos perdido pelo caminho, tudo isso vai ficar para trás. E a gente vai um dia encontrar com o Salvador. E se a gente hoje resolver colocar uma vírgula e dizer, Senhor, eu sei que eu tenho isso, eu sei que o meu braço pode fazer muitas coisas, mas eu reconheço, Senhor, que sem Ti eu não sou ninguém. Eu preciso, eu careço da Tua glória. Muda a minha história hoje. Muda a minha história hoje, faz diferente. Fala comigo hoje, toca no meu coração hoje. Versículos 23 a 27. É a terceira situação, a terceira tribulação que narra o Salmo 107. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem comércio na imensidade das águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados, e de nada adiantou a sua habilidade. Eles estavam numa tempestade. Como a gente vive uma tempestade hoje. Essa pandemia é uma tempestade que assola o mundo inteiro. E o que fazer no meio da tempestade? O desespero vem na tempestade. A angústia vem na tempestade. A dor vem na tempestade. E a gente não tem controle. Pode ser que antes você tenha tido controle de tanta coisa na tua vida e de repente acontece alguma coisa e te tira o chão. Se você já passou por isso, você está me entendendo. E o que fazer agora que eu não tenho chão? O que fazer agora? Você pode se desesperar, você pode se afundar, ou você pode clamar. Você pode pedir socorro. Senhor, vem. Senhor, estou afundando. Vem. E às vezes, nesses momentos, a gente reconhece o quanto nós somos pequenos. E o quanto a vida é complexa. O quanto tudo acontece independente da nossa vontade. O quanto a gente não tem o controle. Então agora é a hora. Agora é a hora de parar e clamar. Senhor, me tira dessa tempestade. Me tira dessa tempestade, eu não estou mais aguentando. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado. Aqui a gente viu a última situação. E a gente viu algumas circunstâncias difíceis de passar pelo deserto, de passar às vezes pela enfermidade, de passar pela tempestade, de passar pela dor,
de passar pela escuridão da alma, a ausência de Deus. E o que fazer nessas horas? Deus tem a resposta certa para cada situação. Enquanto eles estavam no deserto e clamaram, o que Deus fez? Deus livrou das suas tribulações. Deus vai te livrar da tua tribulação, da tua angústia específica. Deus é Deus de perto e de longe. Deus é o Deus que te conhece, Ele conhece a tua alma, Ele sabe o que você está vivendo nesse momento. Então é ali, é nessa ferida que Ele vai tratar. E o que você precisa fazer? Você precisa se levantar e falar: Senhor, Tu és o médico dos médicos. Vem em meu auxílio, venha na minha direção. E o que acontece? Deus está pronto para nos ouvir. Ele está querendo ouvir os seus filhos. Ele quer que a gente fique perto dele. Ele quer esse contato. Ele se alegra quando um pecador se arrepende. Se você está longe da presença de Deus, esse é o dia para voltar para Ele. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os tirou das suas tribulações. Sempre, em todas as situações. Em todas as situações. Se você clamar ao Senhor, Ele não vai ficar silente. Se você clamar ao Senhor, Ele vai te dar uma resposta. A resposta certa para o problema certo, para a enfermidade certa. Levante-se e clame a Ele. Deus muitas vezes nos deixa passar por problemas para que a gente se volte para Ele. Muitas vezes nós passamos por problemas porque nós somos humanos. E quantas vezes nós já choramos, nós já passamos até pelas mesmas coisas. Mas Ele está te esperando. No teu problema, na tua alegria, na tua dor, Ele está sempre esperando. Ele está sempre de braços abertos. No 19, na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações, sempre, sempre livrando. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Sempre Deus está disposto a nos resgatar. E depois, na sequência, a gente vê que existe uma tribulação, existe um então, existe um clamor, uma resposta e existe uma gratidão. O povo se levanta, deem graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Conta-se a história de um homem que estava quase naufragando em seu barquinho. Então ele começou a orar. Surgiu então um navio para resgatar o homem. Aí o homem olhou, pensou e falou: Deus, não precisa mais me resgatar. Agora eu resolvo por mim mesmo. Deus estava ali. E o homem não viu. Deus mandou alguém para resgatar. E o homem não viu. Deus está te mandando a palavra dele agora para te resgatar. Te resgatar da tua angústia. Conta para Ele. Fala para Ele: Senhor, é aqui que está doendo. É aqui que está difícil. Me dê força. Me dê força para levantar e, se for preciso, ir ao médico, que eu vá ao médico. Se você estiver passando por depressão, você precisa tomar um remédio. Se você está passando por a pressão alta, você precisa tomar remédio. Se você tem diabetes, você precisa tomar um remédio. Se a tua alma está ferida, você precisa se voltar para Deus. Mas o tempo todo Ele vai te ajudar. O tempo todo Ele vai estar com você, não importa a tua aflição. Aqui tem alguns exemplos de aflições. Mas a tua aflição é só tua. A tua história é só tua. E a história que Deus vai escrever através de você é maravilhosa. O que você vai fazer agora? Você vai se dobrar diante dEle. E vai colocar diante dEle a tua aflição. E vai falar: Senhor, eu não tenho força sozinho. Me leva, Senhor, para a rocha que é mais forte do que eu. Que eu consiga, Senhor, estar
nas tuas sombras, Senhor. Que eu consiga, Senhor, me sentir que a tempestade está passando, que tu tens um propósito para todas as coisas através da minha vida. Feche os teus olhos agora e vamos orar. Se você pudesse ajoelhar na tua casa, coloca a tua situação, a tua angústia, a tua dor, a tua doença, o teu problema diante do Senhor. Coloca isso agora. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós como tua igreja clamamos, ó Deus. Clamamos pela tua força, Senhor, pela tua restauração. Levanta aquele que está abatido, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Levanta, Senhor, quebra as correntes, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que todo aquele que está prostrado, que todo aquele que está sedento, Senhor, possa se levantar, Senhor, e saber, ó Deus, que existe um Deus que o ama, que dá a água da vida. Senhor, tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Não há salvação fora de ti. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Espírito Santo de Deus, entra, Senhor, nesse lar, ó Pai. Ó Pai, toca, Senhor, naquele ponto específico, Senhor, que precisa de cura e de restauração, Senhor. Ó Senhor, naquilo que o teu servo e tua serva estão colocando agora diante do teu altar, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Ouve a oração do teu servo, recolhe, Senhor, as lágrimas, ó Deus, e dá um escape, Senhor. Ó Pai, escreve uma nova história, Senhor, que a partir de agora mude a circunstância, Senhor. Que mude a circunstância nesse momento, Senhor. Que o teu Espírito Santo invada, Senhor, a mente, o coração, o lar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus, para atuar no nosso meio e para atuar na vida daquelas pessoas que estão te clamando agora, ó Deus, em nome de Jesus. Começa agora, Senhor, o processo de restauração. Toca, Senhor, nesse coração abatido, Senhor, nesse coração que está sem esperança, Senhor, nessa mente atribulada, confusa, Senhor. Ó, Senhor, quebra as amarras, ó Deus, cura os enfermos, ó Deus. Ó, Pai, em nome de Jesus, traga, Senhor, óleo de alegria, esperança, fé, ó Pai, para o teu povo. Em nome de Jesus, Senhor, que a gente possa se levantar como o povo mais feliz da terra, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que as tribulações vêm, Senhor. Nós somos humanos, estamos nessa terra, Senhor. Tanta tristeza, tanta dor, tanta angústia, Senhor. Nós sabemos que estamos sujeitos a isso, Senhor. Mas nós também cremos num Deus todo-poderoso, um Deus que é fiel para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, ó Deus. Nós confiamos, Senhor, na tua presença, na tua palavra, Senhor, na tua voz. Em nome de Jesus, entrego, Senhor, cada um que fez essa oração, Senhor, diante de ti. Amém. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Se há uma realidade na qual cremos e que temos experimentado, é que Deus cuida de nós. Ele é o único que sobrenaturalmente transforma desertos em rios. Deus faz isso a favor dos que nele creem. Então não há o que temer, pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o Senhor tenha abençoado você e o consolado, que a aflição que está no seu coração haja passado. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, habite ricamente na sua vida. É o desejo que temos de todo o nosso coração. Se quiser ajuda, é o telefone que aparece aí. A gente está pronto, disponível, mesmo ansiosos, positivamente falando, para sermos úteis. Queremos ajudar você. Orar? Pai, obrigado por essa noite, obrigado pelas meditações, obrigado pelas reflexões, obrigado também pelos louvores, obrigado pelos cultos que a Ti tributamos. Nós tivemos a rica oportunidade de fazer isso em conjunto.
unidos uns com os outros. Então, muito obrigado. Mas que também na solidão de nós mesmos, ou seja, quando estivermos isolados das outras pessoas, que a gente igualmente, da mesma maneira, a gente tem um olhar para o Senhor, a gente tem um sentir para o Senhor, a gente tenha um cuidar para o Senhor. Ó Deus, é isso que desejamos de todo o nosso coração. Sabemos que Tu cooperas a fim de que a força para isso acontecer seja completamente intensa e profunda, e nós a recebemos pelo Espírito, mas queremos dar a mão, queremos abraçar o mover do Senhor dentro de nós e então cooperarmos para que toda a Tua boa obra se aperfeiçoe nas nossas vidas. Tem misericórdia da Batista Central e leva ao porto seguro, ao porto desejado. Faz com que venhamos a ser tudo aquilo que um dia o Senhor desenhou na eternidade. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe você. Uma boa noite. Durma bem. Abençoe a sua casa. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho.